E aí galera, suave? Eu me chamo Salomão, sou empreendedor, também sou especialista em inovação e desenvolvimento regional e esse vídeo aqui é feito para você que faz gestão de time e tem bastante dificuldade em conversar com o teu time, em se comunicar com ele, em gerir esse time. E esse vídeo aqui eu tô fazendo porque vocês falaram aqui na comunidade do YouTube que era uma das dificuldades que vocês tinham. Então a ideia desse vídeo é a gente falar um pouquinho das dificuldades e também das coisas que vocês podem fazer para melhorar esse processo. E já adianto para vocês que tá um pouco diferente aqui o vídeo, tá um pouco diferente a estrutura desse vídeo, porque eu cometi uma cagada de gravar esse vídeo em 8K e esse não. Na verdade foram 3 vídeos, eu gravei em 8K, só que o meu PC não reproduz, então eu perdi aí trabalho. E eu tô bem chateado porque eu converti o vídeo, mas enfim, não rolou, não deu certo. Mas vamos lá, vai dar tudo certo, o conteúdo vai sair igual e vai ser massa também. Bom, eu anotei algumas coisas aqui, eu anotei 3 pontos do que você não deve fazer na hora de gerir teu time e 3 pontos do que você deve fazer na hora de gerir teu time. Basicamente é o seguinte, achar que o funcionário vai entender tudo. Tá, então, cara, ele não vai entender, você tem que detalhar as coisas. Esse é um dos pontos que eu mais entendi nos últimos anos aí trabalhando com pessoas, que você precisa muitas vezes desenhar. Eu geralmente desenho, tá? Se vocês pegarem meu celular aqui, o bloco de notas aqui do celular, vocês vão ver que tem bastante coisa desenhada, porque realmente eu desenho. Eu também tenho dificuldade para entender as coisas e eu geralmente prefiro que desenhem para mim, porque aí fica mais claro, fica mais tranquilo de entender. Então, sempre desenhe, tá? Desenhe porque é o ponto aí que vai fazer com que todo mundo entenda o processo. E também, isso vai depender muito do nível profissional. Por exemplo, se você tem um estagiário, tem alguém júnior que entrou na empresa, é muito importante que você desenhe e explique o porquê das demandas. Se você tem alguém mais sênior, você talvez não precise desenhar tanto. E aí entra um ponto que muitos gestores têm dificuldade, que é o ponto onde você tem profissionais sênior, pleno talvez, e que você precisa estar desenhando tudo porque a pessoa não entende. E aí vale a pena refletir se essa pessoa é realmente sênior ou se talvez é a forma com que você está passando que não está a mais correta possível. O segundo ponto que eu trouxe aqui para vocês é sobre falar dos problemas da empresa com o funcionário. E essa é uma cagada que eu vejo muita gente cometer, principalmente no nível de gestão, né? Esse vídeo aqui é para você que é gerente, tá? Se você não é gerente, você esse vídeo não é feito para você. Mas um dos pontos que eu vejo é você como gerente acabar tendo uma relação de amizade e tudo mais com o teu funcionário. E aí você acaba abrindo algumas situações da empresa que não são estratégicas para aquele momento. Por exemplo, que a empresa está passando por uma real dificuldade financeira, porque dificuldade financeira é um negócio que todas as empresas usam para não dar aumento para funcionário, né? Se você é gerente, você sabe muito bem como que é. E esse ponto é um ponto bem crítico, porque às vezes você tem uma relação de amizade fora do trabalho com as pessoas e você acaba deixando vazar alguma situação, que alguém de algum setor vai ser demitido, ou enfim, né, que vai ter mudança estratégica, e isso geralmente não é muito positivo, porque as pessoas que não estão na camada de gestão, na camada de gerência, geralmente não entendem muito bem o porquê dessas mudanças e aí vai gerar fofoca e aí se perdeu. O terceiro ponto é microgerenciamento. O terceiro ponto é microgerenciamento. Microgerenciamento é um negócio que todo mundo já fez e provavelmente todo mundo vai fazer em algum momento da vida. O grande ponto é que a gente não pode fazer isso sempre. Basicamente, microgerenciamento é uma forma que a gente, quanto gestor, acha em cuidar, talvez, olhar, assistir as tarefas que o nosso funcionário está fazendo, só que a gente acaba sufocando essa pessoa. E aí ele não consegue, de fato, desenvolver o trabalho, a tarefa. Então, cuide muito com o microgerenciamento. E aí você deve estar pensando o seguinte, pô, mas eu não sei se ele entendeu tudo que eu falei lá naquele item 1. Então, eu preciso, talvez, olhar um pouco mais o que ele está fazendo e dar mais insights. Tome muito cuidado, porque geralmente isso não é benéfico para o teu funcionário. Você acaba podando ele, limitando ele de diversas formas e ele não consegue evoluir, ele não consegue se sentir bem o suficiente, bom o suficiente para realizar as tarefas e você que é gerente não tem tempo para estar fazendo esse tipo de coisa. Então, se você gasta muito tempo do teu dia ou se já teve algum momento que você chegou e falou o seguinte,
Cara, então me mostra aí, eu quero ver tudo que você está fazendo, vou acompanhar agora o teu trabalho. E você gastou mais que 5 minutos olhando o que o cara está fazendo, tenha certeza que você está microgerenciando essa pessoa e isso não é positivo para ninguém. E agora, por último, mas não menos importante, é basicamente o que você pode fazer, então, né, para melhorar essa gestão, para gerir melhor teu time. O primeiro ponto que eu coloquei aqui é alinhar bem as expectativas na contratação. Esse ponto é absurdamente importante. Porque no ato de contratação é o ato onde o funcionário está muito afim de entender os processos, ele geralmente quer estar mais alinhado com a empresa porque ele conseguiu um emprego e é o momento onde você está conhecendo essa pessoa. Então é muito importante que você alinhe as expectativas profissionais e as expectativas que a empresa tem em relação ao trabalho que ele executa. Inclusive coloque métricas, coloque quais os prazos que você acredita que as coisas devem acontecer. E se a empresa tiver já um plano de desenvolvimento individual, é bom você falar e explicar isso para o funcionário, porque isso vai fazer bastante diferença na hora de você fazer as cobranças. E aí você deve estar se perguntando o seguinte, pô, eu não fiz isso. Tem jeito ainda? Dá para resolver? E a resposta é sim, dá para resolver e você pode resolver inclusive agora. Eu te desafio agora você chamar ainda hoje o teu funcionário, que você não alinhou expectativa nenhuma, e ter uma conversa real com ele, uma conversa genuína e falar para ele quais são as expectativas. Pode justificar que a empresa está mudando e que você precisa ter essa conversa. Mas faça esse alinhamento, é muito melhor de você dar feedback depois para essa galera. Inclusive, em caso de algum desligamento, você não vai desligar pelo simples fato de não ir com a cara do funcionário, é muito baseado nas expectativas que ele não atingiu dentro da empresa. O segundo ponto é ser mais próximo, entender como está a vida profissional e como está a vida pessoal do teu funcionário. E esse ponto é um ponto que geralmente as pessoas gestoras não têm tanto costume de fazer, são um pouco mais afastadas, mas é algo que eu costumo fazer e eu confesso que manter o profissional mais próximo de mim nunca me prejudicou. Geralmente me beneficia, inclusive para quando o funcionário está pensando em sair da empresa, eu já sei com antecedência, eu sei como trabalhar em cima dessa situação e sei lá, né, eu consigo remediar um pouco antes esse processo. Esse ponto é muito importante porque muitas vezes a gente não é próximo dos funcionários que estão junto com a gente e aí a gente vê aquela semana que o cara não produziu nada e a gente acha que ele está só sendo absurdamente preguiçoso e muitas vezes, assim, a maioria das vezes, eu identifiquei problemas dentro de casa que o cara estava trazendo para o trampo. E aí você deve pensar o seguinte, mas ele não tem que trazer problema de casa para o trabalho. E aí eu jogo o seguinte questionamento para você, né? Você é duas pessoas, uma pessoa fora do trabalho e outra dentro do trabalho. Tem uma série da Amazon, da Apple Play, sei lá, que fala sobre isso, né? Que o cara tem duas personalidades e tudo mais. Mas na vida real a gente não é assim, então a gente vai realmente trazer problema de casa para dentro do trampo, a gente vai levar problema do trampo para dentro de casa e é tua função, tua missão ali quanto gerente, quanto uma pessoa gestora, olhar para esses pontos e conseguir trabalhar da melhor forma possível com o teu funcionário e com certeza, né, passar para ele o que você realmente acha. Ou eu costumo dizer para o pessoal que essas semanas perdidas, semanas de apagão, a gente tem que evitar fazer tarefa muito complexa, porque a chance de cagada é absurdamente grande. E por último, mas não menos importante, é definir o que é sucesso, tá? E isso está muito alinhado ao alinhamento de expectativas. Basicamente, defina o que é sucesso para você em relação a esse colaborador. Basicamente é o seguinte, você contratou alguém, sei lá, para trabalhar no setor financeiro da empresa. E aí, ele tem que preencher as planilhas, tem que alimentar o CRM, tem que alimentar o RP da empresa, tem que, sei lá, fazer pagamentos, coisas assim, mas defina o que é sucesso, né? Quais que são as tretas, quais são os pepinos que esse cara pode resolver para você, para ele entender o que é sucesso, né? Para ele conseguir trabalhar melhor, né? Para ele conseguir gerar mais valor dentro do ambiente de trabalho. Essas são as dicas que eu deixo para vocês. Peço desculpas aí pelo vídeo não estar seguindo o padrão que a gente estava seguindo sempre, mas para o canal não ficar sem vídeo, resolvi fazer dessa mesma forma.
E eu vou deixar aqui para vocês 2 vídeos que estão passando aqui, que tem uma ligação direta à parte de gestão de pessoas, né? Inclusive tem aqui umas dicas de como você pode impressionar o teu chefe, que é um negócio bem interessante. E eu vou ficando por aqui, valeu galera, tchau!